Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite e, é claro, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelo teu apoio. Afinal de contas, nesses 13 anos de Rondônia ao vivo, o grande motivo de nós estarmos aqui nessa labuta diária, qual é o motivo? É você que está aí, que nos dá esse prazer, da tua companhia, de mostrar. E outra coisa, com certeza nós temos muitas pautas que caem aqui na nossa redação, graças a você que participa, que interage, que está na nossa página, enfim, é você que é o grande motivo dos 13 anos do Rondônia ao vivo, 6 milhões de acessos, é muita gente, muito obrigado mesmo. E hoje nós estamos aqui, gente, nesse dia, vamos falar sobre algo que está na boca do povo, todo mundo está falando. Aliás, eu acho interessante, um dia fizeram um ponto de vista que eu achei muito interessante, que dizia o seguinte: hoje a gente conhece muito mais os ministros do Supremo do que os ministros do governo, e é de fato, porque eles viraram pop, estão aqui, estão falando, e graças a Deus o judiciário está ocupando espaço, está mostrando a que veio, está fazendo o trabalho de julgar com imparcialidade. É claro que essa imparcialidade muitas vezes é questionada pela população, muitas vezes a população quer saber o porquê disso e o porquê não daquilo, mas faz parte do jogo. O interessante é que o Poder Judiciário aqui de Rondônia está se fazendo, está fazendo o papel dele, está investindo. E outra coisa, que eu acho que deve ser um motivo de orgulho para nós rondonienses, está servindo de exemplo para os poderes judiciários de outros estados, pelo protagonismo, certo? E para falar um pouco sobre isso, eu estou aqui com o presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Walter Waltenberg. Esse nome WW não tem como errar, Walter Waltenberg. Ele está aqui, vai falar um pouco justamente desse trabalho que está sendo desenvolvido, as dificuldades, como ele está avaliando essa cena nacional, não só na política, como na questão judiciária também. Até porque no Brasil hoje, o judiciário e o poder judiciário e o poder legislativo, executivo, como diz o outro, estão no auge, estão mostrando, alguns de forma negativa, outros de forma positiva, mas a verdade é o seguinte, que estão fazendo a parte deles. Eu acho isso muito bom e nós, população, temos que estar atentos a toda essa movimentação e, é claro, cobrar sempre, certo? Vamos conversar com ele um pouco o que ele tem a dizer, ou seja, vamos ver as opiniões, né? Dr. Walter Waltenberg, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Tá certo. Antes de começar, doutor, a gente sempre tem uma pergunta que até para como diz, se apresentar para o nosso internauta. Quem é Walter Waltenberg? É difícil a pergunta ou não? Não, tranquilo para mim. Como bom mineiro, ele é bem tranquilo. Na verdade, eu sou formado em Juiz de Fora, pela Universidade Federal, e vim para cá em 1982. Eu fiz o primeiro concurso para magistratura, infelizmente fui reprovado na prova oral, e me aguardei aqui trabalhando como assessor de desembargador, e fui aprovado no segundo concurso, já com mais experiência, né, e um pouco mais de idade. Comecei minha carreira em Rolim de Moura, né, um berço político de excelência do estado de Rondônia, né. Eu costumo dizer que Pimenta Bueno é o berço do empreendedorismo de Rondônia, né, e Rolim de Moura é um berço político bem importante. Fiquei lá por 8 anos, depois trabalhei um pouco na auditoria militar, em Porto Velho, até ser promovido ao cargo de desembargador e passei pela vice-presidência do tribunal, vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral, fui diretor da Escola da Magistratura, né? Tenho 4 filhos, tenho 6 netos e mais um aí em produção, né? Uma esposa muito querida e muitos amigos, né? Graças a Deus, os amigos são uma parte bastante importante desse processo, né? E eu estou enfrentando esse desafio aí do tribunal sem reclamar, porque quem não gosta de problema não deve se meter a administrar, né? Então, traz o problema que a gente procura resolver da melhor forma possível. Uma frase que eu acho interessante. Meu pai sempre diz o seguinte: meu filho, se você encontrar alguém que fala assim, eu não tenho problema, corra, que esse é louco. É verdade. Mas só uma dúvida, uma curiosidade. Como é que o senhor veio lá de Minas para Porto Velho na década de 80, para Rondônia na década de 80? O que te levou a Rondônia? Porque na Rondônia ninguém nem sabia onde é que ficava, né? É verdade. De lá ninguém sabia.
Mas a minha família sempre teve uma ligação muito grande com a família do desembargador Cássio Guedes, que foi presidente do tribunal. Papai foi colega de turma da dona Iracema, que é mãe do Cássio, né? Está viva até hoje, esteve aqui anteontem na posse do desembargador Robles. E a dona Iracema, amiga do papai, e o Cássio, meu colega, e o professor Raimundo Guedes, pai do Cássio, meu professor também. E também fez concurso, o professor Raimundo, junto com meu pai, para o Ministério Público de Minas Gerais. Então, esse entrelaçamento permitiu que eu aceitasse a sugestão do professor Raimundo Guedes de vir fazer concurso para juiz em Rondônia. Na época, a primeira fase do concurso você fazia em Brasília, foi muito fácil e tal. Quando eu cheguei em Rondônia para a prova oral, eu me encantei por isso aqui, né? Eu, de brincadeira, mandava cartões postais para minha mãe com índio no meio da rua. Ela ficava apavorada, mas brincadeira, mas de fato, até o cheiro da floresta me encantou, né? Hoje eu estou há mais anos em Rondônia do que vivi em Juiz de Fora, né? Estou mais anos fora da casa da minha mãe do que estive lá com ela, e um apaixonado por Rondônia. Eu peço a Deus que permita que eu morra aqui e que fique aqui para sempre, porque sou apaixonado, sou um amazônida hoje, né? Eu gosto muito daqui, de verdade. Tá certo, o senhor falou em Juiz de Fora, e assim, tem que fazer um parênteses aqui, que eu me formei na Federal do Espírito Santo. Então, naquela época, a gente pegava um ônibus daqui, ia para Vitória, nas férias, vinha para Porto Velho. 3 dias de estrada. E numa ocasião, meu pai falou assim: filho, eu consegui uma passagem para você até Uberlândia, de ônibus. Lá tu vai, pega um ônibus para Belo Horizonte Vitória. Aí eu falei: tá bom. Eu cheguei, peguei essa coisa, peguei a passagem, cheguei em Uberlândia, à noite, na rodoviária, não tinha ninguém. Aí eu perguntei do moço: vem cá, que hora tem ônibus para Belo Horizonte? Só às 7 horas da manhã. Eu cheguei em Belo Horizonte, lá em Uberlândia, por volta de umas 9 da noite. Caramba, eu dormi aqui, ficar aqui nessa rodoviária sem nada, esperando esse ônibus até 7 da manhã. Aí ele falou assim: olha, mas se você quiser, tem um que passa aqui meia-noite, que vai para Belo Horizonte. Só que ele vai por dentro aqui, anda pra caramba. Aí eu falei assim: ficar aqui, pegar esse ônibus, eu durmo e acordo em Belo Horizonte. Aí eu falei: tá, me dá essa passagem. O ônibus passou, eu entrei e tal, fui. Aí quando foi, eu cheguei em Belo Horizonte às 8 horas, quando foi 6, 7 horas da manhã, ele passou em Juiz de Fora. Eu não conheço Juiz de Fora, mas eu nunca comi tanto pão gostoso numa rodoviária como eu encontrei lá em... É a princesa de Minas. Juiz de Fora é muito chique. Muito próximo do Rio de Janeiro, muito próximo, né? Do Rio, né? A gente lá é chamado de carioca do brejo, porque nós somos mineiros, né? Mas a proximidade com o Rio de Janeiro é muito maior do que a proximidade com a capital, Belo Horizonte. Então, até o sotaque o S. Vamos de Juiz de Fora. Mas o pessoal fala que o Espírito Santo é a praia dos mineiros, né? É verdade. Porque quando é final de ano, se você que está o wildline naquelas praias de Guarapari, todo mundo olha, todo mundo olha. Doutor Walter, como é que está hoje o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia? Nós temos um orçamento que permite até um certo grau de investimento, né? E hoje, assim, a menina dos olhos do tribunal é o parque tecnológico. Nós vimos num caminhar, né? Primeiro, eu gostaria de explicar que o presidente do tribunal, ele é uma figura que representa o tribunal pleno. Então, as grandes decisões, os grandes nortes de administração vêm do conjunto dos desembargadores, né? Nós somos 21 colegas e temos alguns cargos de direção, como a corregedoria, a vice-presidência e a presidência do tribunal, mas nós três sempre traduzimos a vontade do pleno do Tribunal de Justiça. E a vontade do pleno tem apontado sempre para o avanço do parque tecnológico. Então, sem medo de errar ou de estar falando alguma demasia, o Parque Tecnológico da Justiça de Rondônia é um dos mais avançados do Brasil. E eu me atrevo a afirmar que, em termos percentuais, ele é mais avançado que o do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal da América Latina. Então, nós temos um orçamento bom para tratarmos nossos servidores com dignidade, né? Os nossos salários lá são muito bons, são acima da média do estado de Rondônia.
nossos servidores vivem muito felizes por conta também dessa possibilidade de ganhar bem, mas também por conta do ambiente de trabalho que tem sido bastante prazeroso para eles, né? Nós temos metas rígidas a atingir, os magistrados vivem numa pressão muito grande, mas nós temos o apoio da tecnologia para ajudar tanto magistrados quanto servidores. Então, eu vejo assim com uma facilidade muito grande de administração essa questão do Tribunal de Justiça de Rondônia, sabe? Quando o senhor fala em investimento no parque tecnológico, nós poderíamos dizer que a forma como a Justiça trabalha hoje, aliada à tecnologia, ela vai tornar a Justiça mais rápida nas decisões? Muito mais célere. Para você ter uma ideia, nós estamos acabando com os cartórios que funcionam junto aos magistrados, né? Desde o tempo do desembargador Sansão, se desenvolveu a ideia de que, em virtude da gente trabalhar com processo eletrônico, e o processo eletrônico pode ser trabalhado a partir de qualquer lugar, nós juntamos todos os servidores numa central de processo eletrônico, a CPE, que, por sinal, eu não sei se é do conhecimento das pessoas, mas nós trabalhamos lá em 3 turnos, das 7 às 13, das 13 às 19 e das 19 até 1 da manhã. Então, nós temos 3 turnos de trabalho ininterrupto, né? A gente só para mesmo no horário que ninguém aceitou ainda trabalhar, porque o sonho da gente é que isso aconteça em 24 horas. E esse movimento está entupindo as caixas dos magistrados. Eles ficam desesperados, porque ele fala, cite, está citado. Entendeu? Intime fulano, está intimado. E, de novo, o magistrado tem que trabalhar no processo e a estrutura para o magistrado ainda não é tão ágil como a estrutura para esses servidores que tocam os processos. Então, a gente extingue um cartório antigo, metade do pessoal vai para a CPE, a outra metade vai para o gabinete do juiz, para poder auxiliar o juiz a fazer pesquisa, a rascunhar uma decisão, né? E qual é a limitação que eu vejo? Vai chegar uma hora que essas minutas de voto, minuta de decisão, é o robô que vai fazer, é a máquina que vai fazer. Ontem recebi a presença do presidente Edilson, do Tribunal de Contas do Estado, e nós estávamos trocando ideias sobre a economia em termos de servidores, né? Ele tinha 18 técnicos para analisar a folha de pagamento do Executivo de Rondônia. Hoje ele tem um robô e uma pessoa só. Então, o robô analisa a folha, vê quem está em desvio de função, e aí o técnico valida o resultado, porque sempre haverá necessidade de intervenção da gente, né? Então, a mesma coisa está acontecendo hoje no judiciário. Muitos despachos padrão, despacho que qualquer pessoa pode fazer, a máquina está fazendo para o juiz, mas ele tem que ler e validar. Então, a limitação sempre vai ser essa. O magistrado precisa ler aquilo que está sendo produzido, porque é da responsabilidade dele a assinatura daquele despacho. Nunca vamos permitir que uma máquina assine, mesmo que for um mero movimento de intimação de advogado. Sempre o magistrado vai ter que validar. Mas a tecnologia está ajudando demais, né? Eu tenho um filhinho que eu fiz para mim brincar, ele vai fazer 10 anos agora em agosto, e ele nunca vai dirigir um carro, você sabia disso? Porque daqui 10 anos, ou daqui 18 anos, daqui 8 anos, né, que seria a idade onde ele poderia obter habilitação, os carros vão ser autônomos. Eles não vão bater mais, né? As indústrias de seguro vão à falência todas, de seguro de automóvel, porque os carros não vão bater mais, eles vão se desviar automaticamente, né? Então, a coisa está evoluindo de uma tal maneira, veja só, nós fazemos investimentos na aquisição de prédios, né? Temos o fórum que foi recentemente inaugurado, por sinal, o fórum desembargador Cássio Rodolfo Esbarz de Guedes, que deixou imensa saudade entre nós, lá em Ouro Preto do Oeste. Foi a primeira comarca onde ele trabalhou. E hoje aquele fórum é ocupado só pela metade. Então, nós não fazemos prédios mais, nós alugamos.
nós fazemos uma encomenda que chama Build to Suit, é construído para alugar. E dizemos para o investidor, eu preciso de um prédio, tantas salas, tantos andares, assim, assim, assim. Ele faz exatamente o que a gente precisa, a gente faz um contrato de 10 anos com ele. Por quê? Porque eu não sei como vai ser a justiça daqui a 10 anos. Eu não sei se o juiz vai trabalhar em casa, né? Hoje o Tribunal de Contas já trabalha com home office. O Tribunal de Justiça de Rondônia já permite, em alguns casos muito específicos, que um servidor de uma comarca trabalhe com processos de outra comarca, sabe? Então ele está numa comarca trabalhando os processos de outra comarca. E isso é uma tendência que vai cada vez se acumulando mais, né? Eu tenho um filho que é desenvolvedor de informática em Curitiba, e ele trabalha em casa o tempo todo, porque nasceu o filhinho dele, e o patrão dele falou, olha, você vai ficar muito melhor se você ficar perto do seu filho do que ficar aqui na empresa. Como você trabalha com desenvolvimento de tecnologia, você desenvolve para lá e mostra o resultado o dia inteiro, todo dia aqui para mim, e pronto, é isso que ele faz, entendeu? Então, o mundo está num processo de revolução fantástico, né? Eu poderia falar disso aqui, mas eu vou estragar seu programa. Eu falaria 3 horas sobre isso. A gente está falando de informática, eu não posso deixar de perguntar, até porque é um pensamento que vem na cabeça das pessoas quando se fala nessa evolução tecnológica em relação à justiça. Seria muito leviano, ou seria sonhar demais, que um dia a figura do advogado, a figura do advogado, do juiz e das partes ali dentro de uma sala, seja feito tudo via teleconferência? Não, de forma alguma. Acho isso extremamente provável. Esses dias mesmo foi feita uma audiência que a parte estava fora do país, a testemunha estava fora do país, o juiz se comunicou com ela por WhatsApp e disse, olha, você pode prestar um depoimento assim, assim, assim? Não, estou à disposição. Então vou fazer um WhatsApp por vídeo com você. Ligou por vídeo, mostra, por favor, sua carteira de identidade. Porque hoje todas as nossas audiências são gravadas, né? A gente não tem mais máquina de datilografia, nem computador, para alguns atos muito pequenos. Então, filmando o WhatsApp, o juiz via, fazendo a filmagem do depoimento da testemunha, lá no estrangeiro, onde ela estava, Abu Dhabi, sei lá para onde, lá para o Oriente. E aí, então, foram feitas as perguntas, as partes estavam ali e tal. O que impede de o juiz estar num canto, o promotor lá no trabalho dele, a testemunha em casa, se arruma direitinho, vai para frente da câmera. Todo mundo hoje tem uma câmera boa, né? Não tem mais câmera ruim de celular, só celular velho, né? Então, você pode, as conexões são ótimas, né? Todas as comarcas do estado de Rondônia são ligadas via rádio numa conexão altíssima. Então, de Costa Marques até a cidade menorzinha do estado, onde houver uma sede do Poder Judiciário, nós estamos conectados em muito boa velocidade e esse link nunca cai, porque ele é cheio de redundâncias, né? Temos sempre alguém em paralelo, se cai um link, nós temos o outro link contratado. Então, nada impede que no futuro as pessoas façam depoimento a partir de casa. Pode acontecer, como acontece hoje com os bancos, por exemplo, né? 1% do atendimento é feito pelo caixa. É aquela senhorinha que não enxerga direito, que não entendeu ainda a função do caixa eletrônico, né? Mas eu mesmo fui ao banco, deve ter uns 4 anos. Outro dia perguntei para uma pessoa se ainda existia cheque, porque eu não uso cheque já tem muito tempo, nem sei onde é que estão meus talões de cheque, tem que procurar, né? Então, essa evolução, ela impacta muito no judiciário, né? Daqui em breve, muito breve, a gente vai poder marcar as audiências, ao invés do juiz marcar a audiência, quem vai marcar é o advogado. Tá? Tem audiências urgentes, audiências urgentíssimas, espaço do magistrado, né? Ou audiências ordinárias, comuns, que podem aguardar uma batida de carro sem vítima e tal. Então,
a parte já vai sair do portal do judiciário com a data na mão da audiência dela, entendeu? Vai ser possível prever o caminhar do processo, graças à inteligência artificial, sem que você precise esperar anos pelo resultado. Esses dias recebi um pedido de uma pessoa, doutor, meu processo tem 29 anos. É claro que ele não está com juiz há 29 anos, mas o caminhar do processo durante 29 anos. Isso é inadmissível. Né? A dor do judiciário, a lentidão tem repetido isso inúmeras vezes. E não é a nossa falta. Se você veja só, saúde, nós temos reclamação séria em relação à saúde. Questão penitenciária, um desastre. Né? Segurança pública, temos muitas reclamações. Diversas áreas, né, da vivência da população, a gente reclama. Por quê? Porque o cobertor é sempre mais curto, entendeu? Do que as necessidades. Então, no judiciário, a gente procura exatamente identificar esses problemas e resolver isso o mais rapidamente possível. No segundo grau, por exemplo, nós temos uma força-tarefa, agora está trabalhando no gabinete, se eu não me engano, do desembargador Marcos Alaúva. Então, nós identificamos um volume de trabalho anormal, porque os processos dele, que vão por sorteio, eles têm um volume maior de complexidade do que o normal, alocamos essa força de trabalho lá para dar uma ajuda para ele. Estão trabalhando por ele de forma alguma, estão fazendo pesquisa, estão fazendo sugestão de despacho, estão selecionando os processos e depois, sob a responsabilidade dele, as decisões serão tomadas e a limitação é a velocidade com que ele consegue ver essas coisas que são encaminhadas para ele. O senhor tocou no ponto, que é a questão dos presídios, a questão do sistema prisional. E aqui em Rondônia, o sistema prisional, ele infelizmente não tem uma, não no Brasil, mas em Rondônia, que teve aquela última, uma das rebeliões no Sul Branco, conhecida mundialmente, virou até série na Nat Geo. Como saber essa questão da superlotação? Como o Brasil poderia resolver esse problema? Olha, eu acho que sem uma ajuda federal e uma cobrança federal bastante incisiva, isso não tem solução. Acontece que essa solução, ela é uma solução política e sem apoio da população, ela não vai ser resolvida nunca. A população não compreende que quando você entrega o preso no Brasil para o sistema penitenciário, você entrega com a limitação constitucional de 30 anos. Isso significa que uma hora ele vai voltar para a sociedade. E ele volta muito pior. Porque cada vez que a gente entrega um preso hoje para o sistema penitenciário, a gente está entregando ele para uma facção criminosa. O Estado perdeu completamente o controle dentro das penitenciárias estaduais. A penitenciária federal é um capítulo à parte. Né? A penitenciária federal não tem superlotação, ela tem, na verdade, problema de depressão grave dos presos, porque eles estão completamente isolados, não conseguem contato com as facções, né? E os advogados também são monitorados, aqueles ligados às facções criminosas, são poucos, mas eles existem. Existe bandido em toda classe, né? E os familiares também, existe uma restrição muito forte na comunicação com os presos. Então, aqueles ali, o Presídio Federal hoje é uma ilha de excelência no sistema penitenciário nacional. Agora, eu fico pensando que era hora já do Judiciário transferir esse problema para o Executivo, porque o problema é do Executivo. O Executivo tem que achar uma forma de resolver isso. E qual é a forma, na minha visão? Pressionar o governo federal para a construção de mais presídios, fora do orçamento do Estado, porque se o orçamento do Estado suportasse, eu tenho a impressão que a população ia preferir fazer um João Paulo novo do que fazer um presídio novo. Né? A população não compreende bem essa problemática e acha que a solução é prender. Acontece que quando você prende uma pessoa, você integra ela numa outra sociedade que também tem seus valores, sabe? A pessoa se orgulha, qual o título que você tem para mim?
né? Na nossa sociedade, eu sou doutor em alguma coisa, eu sou mestre em tal assunto. Né? Lá, nessa outra sociedade, não. Qual título você tem? Eu assaltei a casa do delegado fulano de tal. Esse aqui é o mérito. Eu matei fulano de tal, que era chefe da milícia lá. Esse é o mérito deles. Né? Então, você pega uma pessoa que poderia ser salva se tivesse atenção, se merecesse cuidado, se você desse a ela trabalho, e joga ela no sistema carcerário. Tenho conversado muito com o governador Marco Rocha, primeiro que é uma pessoa que eu admiro demais. Ele é meu amigo, ele é uma pessoa que trabalhou comigo na auditoria militar, como juiz militar, né? A auditoria militar reformada do juiz auditor militar e mais 4 militares que estão sorteados ali. E ele foi sorteado umas 3 ou 4 vezes ao longo do período em que eu estive lá. Então, o governador Marco Rocha é o homem mais preparado do Estado, eu acho, hoje, para cuidar da questão penitenciária, porque ele foi secretário nessa pasta, né? E a gente tem conversado sobre a possibilidade de transformar a penitenciária agrícola numa escola de verdade, né? Por exemplo, eu fico pensando, será que não dá para fazer o leite do preso? Você tem uma área agrícola importante. Você pode ensinar o preso a tirar leite, a cuidar dos animais, a cuidar da alimentação dos animais. Você pode ensinar a plantar, você pode ensinar a beneficiar o leite, você pode ensinar o preso a fazer queijo, você pode ensinar o preso a beneficiar o leite, pode ensinar ele a ser motorista do caminhão de entrega do leite, e ele pode entregar esse leite tanto para as penitenciárias como para os hospitais, os órgãos do governo e tal. Então, são ideias interessantes e simples assim, e baratas desse jeito, que a gente pensa para reintegrar a pessoa à sociedade. Da mesma forma, os adolescentes infratores. 90% das vezes, eles precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de um norte, precisam de um ídolo. Né? E não adianta o ídolo ser o chefe do tráfico da favela XYZ. Ele tem que ter ídolos da nossa sociedade. Pessoas que significam avanço social para nós, e não o ídolo errado, na minha visão, né? Que eu estou do lado de cá. A minha visão é que você que tem que ser o ídolo desses meninos e não o traficante da favela. Agora, é muito importante também que nesse trabalho de ressocialização desses presos, o governo também trabalhe com aquele menino lá, aquele bairro complicado, aquele bairro pobre, que muitas vezes ele não tem em quem se espelhar. Ele se espelha em quem? O cara que trafica drogas, que é um bandido, que rouba, que compra tudo. Né? Da mesma forma como eu te disse enquanto a gente conversava, né? Quem era o meu ídolo na adolescência e tal, até a formatura? Era o professor que tinha um Puma conversível. Né? Então, é preciso que você dê a essa criança a chance de perceber que se ele trilhar os caminhos adequados, ele pode ter o Puma conversível dele, né? Sem que ele precise seguir maus exemplos. Existem muito bons exemplos aí, com uma história de sucesso bastante interessante. Né? Eu quero lembrar, quando a gente falava de Pimenta Bueno, né? E existe e o empreendedorismo de Pimenta Bueno, nunca é demais lembrar que havia um engraxate em Pimenta Bueno, que hoje é um bilionário que sai na Forbes, né? Que é o Janguier Diniz, dono das faculdades Maurício de Nassau, lá do Nordeste. Ele tinha uma caixinha de engraxate, depois ele conseguiu juntar um dinheiro e distribuiu meia dúzia de caixinhas de engraxate, e aí ele já era dono da rede de engraxar sapato, né? Depois ele foi para o Nordeste, tinha uma habilidade muito importante com a máquina de escrever, o tio gostou dele, de um escritório de advocacia, e ele, que tinha todo o pendor para medicina, se encantou pelo direito, fez a faculdade às expensas do tio, que adorava o trabalho, a agilidade dele com a máquina de escrever, fez concurso para juiz do trabalho, foi aprovado. Um ano depois achou que aquilo não era para ele, fez concurso para procurador do trabalho, foi aprovado.
ficou na capital do Recife fazendo um cursinho para as pessoas, preparatório para a atividade, né? Não existia aquilo no Recife, e hoje ele tem, aqui em Porto Velho, ele tem faculdades aqui, ele é dono do Classe A, por exemplo. Né? Então, a pessoa faz R$1 bilhão a partir de uma caixa de engraxate. Né? Ele poderia ter visto o traficante ganhando dinheiro fácil, vendendo cocaína, eventualmente tomando um tiro na cabeça, que isso acontece toda hora com eles, né? Mas ele preferiu a via dos bons exemplos e acabou se tornando uma pessoa assim. Né? Lá em Pimenta Bueno, tem inúmeros outros exemplos de pessoas simples que se tornaram pessoas muito influentes no mundo dos negócios, como Luiz Marta, Lojas Mila, como Plínio, da Rondobras. Da Cairu, né? O próprio foi o Flávio e Eugênio Cairu, dois irmãos meio gênios, né? O cara que faz 1.500 bicicletas por dia. No interior de Rondônia? No interior de Rondônia. E hoje ele é maior que a Monark, maior que a Calói. E isso acontece aqui em Rondônia com a gente, numa cidade bacana com Pimenta Bueno. Né? Tá certo. Como o senhor vê hoje esse discurso em prol do armamento da população? Isso está se disseminando e as pessoas, tem muita gente que apoia. Qual a sua visão? Olha, eu não teria coragem de atirar numa pessoa. Então, eu que tenho por prerrogativa de função a possibilidade de ter porte de arma a vida toda, né? A arma que eu tenho foi uma espingarda que foi do papai e ela fica no corpo da guarda lá no Tribunal de Justiça. Né? Eu não tenho arma, não quero, nunca tive, nem vou ter. Alguém eventualmente vai dizer, mas você tem segurança. Não tenho, não. Eu ando de bicicleta, ninguém anda comigo. Né? Eu saio na rua, eu vou para o barzinho, eu vou para o restaurante, eu vou para minha casa, não tem ninguém andando comigo. Né? Eu acho desnecessário, não conheço ninguém que me queira mal, então eu acho isso uma bobagem. Se eventualmente acontece que você se depara com um assalto, o que for, você reage de acordo com o momento, tentando ser a vítima de menor potencial possível de sofrer algum dano, entendeu? Então, eu vivo a minha vida como qualquer pessoa do povo. Eu ando nos bairros, eu tenho parentes aqui, que são parentes da minha esposa, pessoas muito simples, né, que moram nos bairros mais distantes, e eu ando para todo lado sem essa preocupação. Eu acho que armar a população não é adequado, porque a população não tem experiência com arma. A gente toda hora vê pessoas armadas, com todo respeito, né? Eu quero só lembrar desse episódio para exemplificar. O casal policial militar que guardava a arma num cofre. Um dia, essa mãe, que também era policial militar, deixou o cofre aberto por um momento de distração. A criança chegou num outro momento da escola, foi lá, pegou a arma da mãe e deu um tiro sem querer e se matou. Então, acidente com arma acontece toda hora. Você acorda de noite, morto de sono, um barulho na porta, você acha que é um bandido e é teu filho que chegou, você dá um tiro nele. Nunca mais você se recupera de um susto desse, sabe? Então, eu acho que não compensa. A arma é coisa para policial, é minha opinião pessoal, né? Agora, eu tenho visto esse movimento, a população tem vontade mesmo de se armar, eu lamento. Eu, da minha parte, eu não vou ter arma nunca, né? Mas se as pessoas querem se armar, talvez consigam, né? Na verdade, o governo federal tem seguido o caminho errado, porque você não pode fazer uma autorização contra a lei por decreto. Né? Se você tem vontade de mudar a lei, você tem que mandar a mensagem ao Congresso e o Congresso modifica a lei. Então, o presidente, em algum momento, ele vai perceber que ele não vai conseguir armar a população sem desarmar os instrumentos legais que impedem a população de se armar. Sem contar, né, que no Brasil mata-se muito, mais do que muitas guerras pelo mundo, né? Essa semana está aí nos sites de Rondônia que houve uma operação do Exército com a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil,
que recuperou mais de 15 milhões de reais de bens desviados e tal. Eu acho que é fundamental que você primeiro veja onde essas mortes estão ocorrendo e ataque os problemas, né? Para dar um exemplo simples, quem é mais velho aqui em Rondônia se lembra da Operação Candiru, que acontecia aqui em Candeias do Jamari. Você, para passar de Candeias do Jamari para frente, você tinha que passar por uma revista completa. Era ônibus, caminhão, carro, tudo, entendeu? E por que desarmou isso? Né? É importante nessas áreas de fronteira, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, que você tenha uma polícia que vigie com eficácia. Né? Porque de onde vêm essas armas? Quando você pega o rol de armas apreendidas, não são armas fabricadas no Brasil, porque essas estão bem controladas. São armas que vêm por contrabando dos países de fronteira. Então é preciso segurar a arma na fronteira. Se eu vou daqui ao Rio de Janeiro, vou visitar minha mãe lá em Juiz de Fora, eu não sou parado nenhuma única vez. Eu fiz uma viagem de motocicleta até o Rio Grande do Sul, até Bento Gonçalves e voltei. Sabe quantas vezes pediram documento meu? Nenhuma. Então, um país mal fiscalizado desse jeito, acaba acontecendo que você acaba armando quem não deveria estar armado. Essa que é a questão. Doutor Walter, o Brasil hoje está vivendo, aliás, nós estamos, como você fala, Netflix virou fichinha no Brasil. Ainda mais esse negócio de Intercept, que está soltando dos vazamentos. Como é que você está vendo esse movimento que muitas vezes está colocando o judiciário contra a parede perante a população? Eu vejo isso tudo com muita preocupação e com muita tristeza. Né? O ministro Sérgio Moro, a certa altura, ele foi visto como a salvação do Brasil. Um herói nacional. E agora, com a divulgação desses diálogos, se comprovar que de fato são verdadeiros, né, e me preocupa muito o fato de que não há uma negativa incisiva, né, eu não falei o que está escrito aí, então pode ser que isso venha a tolher um pouco da aura messiânica que ele acabou por adquirir. Né? Por outro lado, nós temos feito justiça no Brasil há anos. Né? Então, eu não vejo com muita satisfação a criação de um ícone, né, para o judiciário, porque, na verdade, nós fazemos justiça o tempo todo e a gente não fica colocando isso no jornal. Poucos dias eu ouvi um comentário num desses periódicos aqui eletrônicos, né, eu leio todos e tal, e lá pelas tantas um comentário dizia o seguinte: o Ministério Público está sem fazer nada há 4 anos. Na verdade, eles trabalham o dia inteiro, todo dia tem ações acontecendo, só se parou de fazer escândalo disso. Né? Por respeito às pessoas que estão envolvidas no processo judicial, a gente só deve falar delas depois de devidamente condenadas. Então, essas operações espetaculosas que aconteceram no passado, o doutor Ayrton não se dava isso de jeito nenhum, uma pessoa seríssima. Né? Então, eu fico muito preocupado com o fato de se chamar a atenção para um procedimento que sempre aconteceu. Não é? Se a gente olhar a história de Rondônia, existem muitos parlamentares que estão cumprindo pena. Muitos. Outros parlamentares foram condenados, estão foragidos, né? Mas aqui ninguém tem receio de prender ninguém. Se for o caso, a gente prende, né? E sem fazer espetáculo, sem fazer gracinha. Porque senão acontece como aconteceu, por exemplo, com a prisão do desembargador Sebastião Teixeira Chaves. Uma tremenda de uma injustiça, ele foi totalmente absolvido de todas as acusações, mas foi levado daqui como se fosse o pior dos traficantes, com algema no pé, na mão, em todo canto. É o maior absurdo que já aconteceu na história recente do Judiciário de Rondônia. Né? Então, é preciso ter muito cuidado com essas questões, sabe? É preciso ver com cautela, né? Agora, eu tenho visto
o Supremo Tribunal Federal olhando isso com assim, um olhar de reprovação. Se esses diálogos se confirmarem, isso vai ser muito ruim, sabe? Isso vai ter consequências muito sérias. A população, não vejo a população preparada do ponto de vista do estudo aprofundado dessas questões para encarar a repercussão disso, entende? Porque não é do dia a dia da população estudar profundamente o ramo do direito, né? Mas a comunidade jurídica sabe que se esses diálogos se confirmarem, isso vai ter consequências muito sérias no sentido de tornar inválidas algumas das decisões do ministro Moro. Tá certo. Tem uma questão que, pelo menos aqui no site, está muito em alta, a gente recebe todos os dias, recebe gente mandando vídeo, reclamando e pressionando muitas vezes por uma ação do Ministério Público de Rondônia. Aí vai passar pelo tribunal também. Que é em relação ao transporte escolar. Você deve ter visto as matérias sobre isso. Como que a população poderia fazer, ou o que poderia ser feito, na sua opinião, para reverter essa situação? Eu acho que isso é um problema, você está falando do transporte escolar de Porto Velho, de Porto Velho, exatamente. Pois o doutor Hildon, ele tem todas as condições para resolver isso, né? Acontece que Porto Velho é uma cidade extremamente complexa. Muito. Sabe? Eu tenho conversado desde Roberto Sobrinho, muito antes, né? Desde Chiquilito que eu estou aqui. E eu sou amigo deles todos, e eu converso, amigo no sentido de ter um diálogo sempre constante, positivo, dando ideias e ajudando, né? De modo geral. Então, Porto Velho é uma cidade complexa demais. E os problemas são graves demais, né? Uma cidade que, eu não sei se toda a população sabe, mas Porto Velho tem 34 mil quilômetros quadrados. É a maior capital do Brasil. Ela é maior que São Paulo, em termos territoriais, né? Então, Porto Velho não é só aqui a cidade de Porto Velho. Até a ponta da Bunã, 4 horas até lá. Porto Velho, né? Então, é muita coisa para o prefeito olhar. Mas eu não tenho dúvida que isso é um problema da prefeitura e o Ministério Público, no momento adequado, que já se interessa por esse assunto, vai poder entrar com ação para obrigar o prefeito a cuidar disso, se ele não cuidar. Acontece que o prefeito até anteontem ele era o próprio Ministério Público, né? Eu acho que se fosse possível fazer alguma coisa rapidamente, ele já teria feito. Mas eu tenho certeza, conheço o doutor Hildon muito bem, e eu acho que ele está buscando um caminho para resolver essa questão. Não no tempo que a população precisa, né? É como a justiça minha lá. Qual o tempo que a população gostaria que a justiça resolvesse o seu problema? Hoje. Só que eu não dou conta. É processo demais, né? Às vezes a pessoa fala, o juiz está com o meu processo há 8 meses. A justiça é lenta, né? Não está, não. Sabe? O juiz está com o processo, está lá, mas ele está olhando um outro. Né? Há 8 meses ele está olhando o processo, todo dia 5, 6, 10, o que ele aguenta fazer. E aquele processo está lá esperando a vez dele, entendeu? Então, a mesma urgência que você tem em relação à justiça, você tem em relação a atos da prefeitura. Né? Mas o prefeito está olhando outras coisas, as ruas estão sendo asfaltadas, as unidades municipais de saúde estão sendo atendidas, os remédios estão sendo comprados. É uma máquina que você precisa de muito esforço para fazê-la funcionar bem azeitadinha. Doutor Walter, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Rondônia, tem previsão de concurso público? É uma pergunta também que as pessoas sempre se fazem, né? Olha, da minha parte, não vou fazer nenhum concurso, né? Eu não sei a ideia do desembargador Paulo Mori, mas a gente tem visto esse movimento de substituição das tarefas mais simples por instrumentos de tecnologia. Então, não há sentido em fazer concurso público num momento em que a máquina está substituindo algumas dessas funções. Tá? Okay. Então, da mesma forma, por exemplo, que nós não fazemos mais concurso para motorista, porque o Uber está aí para quê? Para a gente usar. Né? Então, a gente tem que usar esses instrumentos em prol da economia,
né, do investimento em áreas mais relevantes. Agora, concurso para a magistratura, nós temos previsão. Eu devo assinar o contrato por esses dias da empresa que faz esse tipo de concurso para nós. Normalmente é uma universidade do Rio de Janeiro, uma empresa ligada lá à universidade. Então, nós teremos no próximo ano concurso para a magistratura, algumas vagas. Eu não sei direito quantas, porque depende muito do orçamento, mas o edital vai fixar em algum momento. Mas para servidores, nós estamos nomeando, hoje estou nomeando os últimos servidores que podem ser aproveitados e depois a gente vai dar um tempo para poder fazer um balanço do que é necessário. E aí, ano que vem, pode ser que o desembargador Paulo Mori, que tem tudo para ser o nosso próximo presidente, né? Ele é o mais antigo e a gente tem respeitado essa ordem aí de antiguidade. Então, o desembargador Paulo Mori, possivelmente, com a ajuda do Pleno, vai startar algum concurso. Mas, da minha parte, eu termino a minha administração nomeando hoje os últimos servidores que é possível nomear com o orçamento que a gente tem. Tá certo. Doutor Walter, tem um projeto de vocês chamado Barco da Justiça. O que é esse projeto? A gente desce o Rio Madeira. Né? Nós vamos a Nazaré, nós vamos a Calama, nós vamos a cidades mais distantes, né? E muitas vezes com acesso mais difícil à capital, Porto Velho, para poder levar a justiça para essas pessoas. E não levamos só a possibilidade do judiciário, né? Além de levar membro do Ministério Público, Defensoria Pública, advogados que queiram acompanhar, nós levamos também apoio odontológico, por exemplo, levamos uma enfermeira que faz pequenos cuidados e levamos muitas vezes a Secretaria de Segurança Pública que faz documentos de identidade, levamos cartórios que fazem assentos de nascimento. É uma forma de você estender o judiciário. Hoje mesmo eu recebi pelo WhatsApp um pedido do desembargador José Jorge, que é o nosso corregedor. Ele está de férias, mas a gente não desliga, igual como a Globo News, não desliga nunca. Então, ele está lá de férias e está falando comigo: Walter, nomeia para mim 10 servidores, porque a gente tem que fazer o cartório itinerante e tal, entendeu? Mas eu tenho uma limitação orçamentária, né? Infelizmente não pude dar os 10 que ele queria, eu autorizei nomear 2 para ele. Mas a gente tem essa preocupação de atender até quem não pode vir até nós. Aí a gente vai até eles, né? Temos feito essa operação Justiça Rápida também, nos bairros da cidade. Então a gente tem procurado levar o judiciário àquela população que não tem condição de vir até nós. Tá certo. Com certeza, doutor Walter, a gente teria muita coisa para conversar, mas nós trabalhamos com o tempo aqui. O tempo, o que ele tem de bom tem de cruel também, né? Então, eu deixo aqui o nosso microfone, nossas câmeras, para suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer você a oportunidade de poder mostrar o judiciário de uma forma bem verdadeira, né? As pessoas falam, o Walter é meio menino, meio inocentão e tal, e de fato eu vim aqui para falar o que eu sinto, né? Muitas vezes não é o que eu deveria dizer, mas eu não me preocupo muito com o que as pessoas eventualmente querem que eu diga, né? Eu faço muita questão de ser eu. E eu vim aqui com muito prazer atender o seu convite, né? Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu, porque eu gostei demais das suas perguntas e eu espero ter respondido adequadamente a todas elas, tá bom? Com certeza, eu gostei também. E nós aqui do Rondônia ao Vivo estamos de portas abertas ao Tribunal de Justiça, ao senhor, quando precisar. Eu também estou sempre à sua disposição. E agradecemos por ter liberado esse tempo para vir aqui conosco. Prazer. Um grande abraço, tá? Tudo bom. E você que ficou aí, muito obrigado pela tua audiência. E com certeza amanhã estaremos aqui de volta. Tenha um dia de muita luz, paz e saúde e, acima de tudo, muito equilíbrio. Até mais.